então, foi o primeiro jogo seu e do seu sócio? Assim, como foi essa história de vocês chegarem e fazerem um jogo e ser o primeiro? De onde surgiu É, isso? então, na verdade, parece doideira, né? Mas na verdade, assim, eu e os meus dois sócios, né, que é o Elton e o Volney, a gente se conhece desde da quinta série na escola, mais ou menos, né? Caraca. E de muito tempo. Eu já tô com 36 anos, então faz bastante tempo aí. A gente se conheceu mais ou menos, eu tinha uns 12 anos de idade. Então, a gente, desde sempre a gente queria fazer jogo, só pra você ter uma ideia, quando a gente se conheceu era mais ou menos na época do Play 1, né? Do PlayStation 1. Então a gente sonhava um dia, né, fazer um jogo. A gente tinha acabado de sair do Super Nintendo, tava entrando no PlayStation 64, a gente tinha muita vontade mesmo de desenvolver, né, esses jogos, como a gente gostava de jogar. E lógico, né? A gente planeja e a vida ri, né? Então levaram muitos anos. A gente tentou várias vezes, né? Fazer jogos. A gente, no começo assim da internet, no começo da informática aqui no Brasil, a gente é de uma cidade muito pequena, chama Rio Grande da Serra, né? Uma cidade muito pequena mesmo, tinha, sei lá, 40 mil habitantes, assim. E então o acesso à informática, ao computador, à internet era muito remoto lá na cidade que a gente morava. Então a gente conseguiu, assim, fazer nossos primeiros jogos, assim, né? Jogos, entre aspas, entre muitas aspas, né? Nos computadores da escola. A escola cedia, né, a sala de informática, a gente conseguia mexer lá, porque os próprios professores não manjavam nada de computador. Então, um dos meus sócios, que é o Elton, ele manjava muito, desde muito pequeno, né, de computador, assim. Então, os professores deixavam ele entrar na sala para ele consertar os computadores da escola e, em troca, eles deixavam a gente fazer nossos projetos, né? Que maneiro, É, cara, de verdade. bem doido, né? E isso lá Olha. para o ano 99, 2000, assim. Então, depois a gente começou a desenvolver uns minigames mesmo, assim, sabe? Coisa de uma tela, assim, no computador. Na época, eu nem lembro que software que era que ele fazia para programar, né? Eu sempre fiz a parte gráfica, eu sou o ilustrador do estúdio. E a gente tentou fazer uns jogos e tentou, naquela época, sei lá, levar em algum lugar, tentar vender. Imagina, né? No mundo que não existia Steam, não existia nada, assim. Era você jogar, era pôr o CD no videogame e jogar só. Então, meio que não deu certo, né? A gente meio que desanimou, assim, ficou bem desmotivado, assim, por um tempo. E aí, como a realidade começou a bater na porta, cada um foi. A gente já tava ficando adulto, né? Então a gente teve que procurar emprego, para ajudar a sustentar nossas casas e tudo mais, né? Então a gente se separou durante um bom tempo, se separou assim, né? A gente continuou amigo, só que a gente Foi ver cada um sua mantinha vida, contato. né? Sim. Cada um foi trabalhar. Não sei se eu tô estendendo muito na resposta aqui, né? Não, Mas não, acho que essa relaxa. parte é interessante Sim, contar. sim. É, e aí a gente foi cada um por um lado, né? Eles foram estudando programação e eu continuei desenhando, né? Por conta. Então eu trabalhei com muita coisa. Trabalhei em fábrica, trabalhei em coisas que não tinha nada a ver com a nossa profissão mesmo, né? Hoje em dia. Mas aí eu continuei tentando estudar desenho e depois eu cursei design gráfico mesmo, né? Para ter um diploma mais ou menos relacionado na área. Eu queria mesmo desenhar, né? Ilustração, só que design gráfico não é exatamente ilustração, mas foi o mais próximo que tinha ali para me formar. E eles também se formaram em programação. Na verdade, eles nunca fizeram faculdade, né, de game nem nada, mas eles estudaram programação em vários cursos e tudo mais. E aí, por várias coisas assim da vida, a gente acabou trabalhando no mesmo estúdio, que era um estúdio que fazia jogos para parte de educação, né? Faziam jogos educativos para escola, para vários negócios assim. E a gente acabou trabalhando junto lá e à medida que a gente ia fazendo aqueles jogos educativos, e jogos educativos vocês já devem ter visto como é que é, né? Eles, assim, têm uma proposta muito nobre, que é educar, mas na parte de diversão muitas vezes fica a desejar, né? Porque Total. tem que cumprir essa parte educacional, né? Às vezes de matemática, de várias coisas. Então a gente foi alimentando essa ideia de sair desse trabalho, juntar um dinheiro e abrir nosso próprio estúdio para fazer os jogos que a gente queria fazer, né? E aí levou mais de um ano, assim, a gente juntando dinheiro, tudo, até que a gente falou, não, agora aproveitar que a gente, né, não Já tá tava com mais a vida um pouco mais estável. estável, Uhum. tudo mais. Eu falei, vamos tentar, né? Pelo menos uma vez na vida tentar, se não der certo, a gente volta a trabalhar, né? E aí a gente saiu, fez alugou uma. Eu até costumo contar essa história que é muito engraçado, que a gente alugou uma salinha bem pequena em cima de uma casa de ração. Então a gente ficava fazendo o jogo e tinha, tipo, pavão passando na janela, sabe? Era tipo uns bichos, Que era muito muito bom. engraçado, assim.
E, cara, não sei se vocês já viram o grito do pavão, não sei se alguém já escutou, mas é uma coisa Já. assustadora, assustadora, assim. Tipo, parece um dinossauro, assim, ele é muito estranho. É um bicho que eu não recomendo ter em casa, não é pavão. Apesar de ser muito bonito, né? E aí a gente. Lá a gente fez nossos primeiros protótipos, então a gente fez dois jogos para celular bem pequenos, assim, um chamava Shenlong, que era um jogo que parecia Flappy Bird, ele era tipo um dragão, sabe? Shenlong é aquele dragão chinês, assim, Sim, sim. e ele ia voando assim na tela, né? Serpenteando na tela assim, e você ia meio que coletando moedas igual o Flappy Bird, mais ou menos, né? Desde o começo a gente teve esse intuito de fazer um passo de cada vez, então a gente não tentou fazer um jogo muito grande, porque a gente sabia que não ia conseguir e tal. E depois a gente fez um jogo um pouquinho maior chamava Perfect Potion, que era um joguinho, até se vocês procurarem no YouTube ainda acha alguns vídeos dele, mas hoje em dia não tem mais pra baixar, né? No, no, na Apple e na Play Store. Uhum. E aí depois disso a gente sentiu um pouco mais de firmeza, só que jogo de celular é aquela coisa, né? Parece um minigame mesmo, né? Daqueles de telejogo, assim. Então a gente falou assim, não, vamos tentar fazer um. É lógico que tem jogos de celular incríveis também hoje em dia, né? Mas é Só pra outros não criar 500, assim. inimizade com ninguém, né? Eu Não, tava também, aqui já também. preparado para me defender. Que, Já pô, com medo já, né? pera aí. Mas eu acho Cadê muito o maneiro, cara, dog? porque, assim, ouvindo a sua história, é claro que tem muitas coisas interessantes aí, mas acho que é uma história que mostra também que não existe tempo, sabe? Tem uma galera, e eu me coloco muito nessa posição também, que às vezes sente que, caraca, eu tô com 25, né? Pô, tô com 25 anos e não emplaquei um jogo É ainda, muito não jovem ainda. exato, e tipo, já começa a ficar com umas nós de pô, o que que eu vou fazer? E vocês provaram que não existe tempo, sabe? Tipo, vocês tentaram uma vez lá no começo, quando era muito garoto, e aí cada um foi viver a sua vida, e aí voltou e tentou de novo pra ver se ia dar certo. Deu certo pra caramba, sabe? Vocês ganharam o Big Festival 2021, melhor jogo brasileiro. Tudo bem que não foi no primeiro, eu acho que nem precisa ser primeiro, segundo, terceiro, mas vocês continuaram tentando e conseguiram, sabe? Então, parabéns pra todos vocês. Não, obrigadão, cara. E acho que é importante mesmo, assim, os desenvolvedores, principalmente os jovens, né, terem isso em mente, porque hoje em dia eles jogam o sucesso de todo mundo na sua cara o tempo todo, assim, e é muito fácil você achar que, nossa, eu sou um derrotado, né, o cara tá lá ganhando, por exemplo, no nosso caso agora, né, ganhando o Big Fest, dessa vez sou eu que tô ganhando, mas quantas vezes eu não vi, né, as pessoas ganhando outras coisas, ou Uhum. outros prêmios, Tem. e a gente tava lá, às vezes, sem nem conseguir pagar a conta de luz, sabe? Tipo, um ditado que eu acho besta, mas que ilustra muito isso, é que fala assim, vocês veem as cachaças que eu tomo, mas não veem os tombos que eu levo, né? Porque Total. é uma coisa de tiozão. Mas na verdade é porque hoje em dia tudo é muito imediato, assim, né? A gente vê muitas coisas, vem muito feedback de outras coisas, então você saber entender que tudo tem um tempo mesmo e realmente tem que ter o preparo também para chegar lá, faz toda a diferença na sua saúde mental mesmo, assim, acho que até pro desempenho também, né? E eu falo de preparo também porque é, nesse tempo todo que a gente não estava realmente produzindo um jogo de fato, a gente estava, sabe, eles estudando programação, estudando desenho, se preparando para chegar nesse momento, porque a oportunidade acaba sendo que nem um trem, assim, né? Se o trem chega e você não tá pronto para entrar, aquele trem passa, pode até vir outro trem, mas aquele ali já passou, entendeu? Então a oportunidade quando chegar a bater na sua porta, você tem que estar com a passagem na mão ali para entrar naquele trem, né? Senão vai ter Sim, que esperar o sim. outro mesmo. Mas é coisas que a gente vai aprendendo também, né? Acaba que essas experiências eu gosto de contar assim para quem tá começando, porque acaba tendo é como eles falam assim, tipo, como um carro com os faróis virados para as costas, assim, né? Você acaba iluminando o caminho de quem tá vindo atrás, Hum, porque você mesmo que continua maneiro. ali no escuro cavando, né? E tropeçando, porque é normal, assim, né? Até mesmo agora, por exemplo, que a gente ganhou o Big Festival. Se me perguntasse, que dicas você tem para dar para desenvolvedores, acaba que a gente também tá cavando e aprendendo, né, junto assim, né? A gente não é nenhum guru, né, para saber. Na verdade, a gente tá arriscando, tentando, errando e de vez em quando conseguindo também. Gostei muito dessa analogia aí, dessa metáfora. Acho que foi bem maneiro.